Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha colega não me convidou para o casamento dela e isso arruinou completamente nossa amizade. Uma das minhas colegas de trabalho é uma amiga de longa data. Nós morávamos na mesma rua quando crianças, estudamos na mesma escola e quando eu precisava de um emprego depois de me formar na universidade, ela me informou sobre uma vaga na empresa em que ela trabalhava. Eu me candidatei, consegui um emprego e já se passaram alguns anos desde então e ainda trabalhamos juntas. É uma empresa relativamente pequena e bastante dominada por homens, então depois que começamos a trabalhar juntas, nos tornamos muito próximas. Almoçamos juntas todos os dias, regularmente passamos nas mesas uma da outra para conversar e rapidamente nos tornamos conhecidas no escritório como inseparáveis. Há um ano, ela ficou noiva de seu parceiro de longa data e fiquei extasiada por ela. Ela passou por um momento muito difícil alguns anos atrás, 2 mortes na família em curto período, e fiz tudo o que pude para ser uma boa amiga para ela enquanto ela estava nas piores fases do luto. Ela chorava comigo diariamente por semanas e eu me certificava de que ela soubesse que eu sempre estava disponível para ouvir. Também assumi cerca de 1/3 de sua carga de trabalho voluntariamente, para que ela pudesse tirar folgas quando precisasse, sem se preocupar com o acúmulo de trabalho. Então agora que a vida melhorou para ela e ela está sempre sorrindo e empolgada, é muito bom de se ver. Desde que ela ficou noiva, como era de se esperar, ela falou muito sobre os planos do casamento, especialmente durante nossos almoços. Eu sei praticamente todos os detalhes. Quando ela reservou o local, ela estava muito animada, mas se recusou a me dizer onde seria, dizendo que queria que fosse uma surpresa quando os convites saíssem. O casamento acontecerá daqui a 2 semanas e já faz tempo que parei de esperar pelo convite. Eu sei quando eles foram enviados porque ela me contou tudo sobre a entrega deles e me mostra todos os dias os presentes que as pessoas começaram a comprar na lista de casamento. Sinto-me boba por dizer isso, mas quanto mais penso nisso, mais magoada me sinto por não ter sido incluída. É um casamento grande e ela convidou algumas outras pessoas do trabalho que eu nem sabia que ela era próxima. Ela não mencionou o motivo pelo qual não fui convidada, e nesse ponto me sinto muito desconfortável em perguntar. Acho que é um tapa na cara porque eu realmente achava que éramos próximas e agora estou percebendo que talvez não sejamos. O problema é que, desde tudo isso, comecei a realmente examinar nossa amizade e estou me perguntando se ela realmente se importa comigo. Consigo pensar em 100 exemplos de como a ajudei a tomar decisões, ouvi-la desabafar, defendê-la quando teve problemas com colegas, etc. Até coisas pequenas, como quando alguém traz bolo e ela está fora do escritório, eu sempre guardo um pedaço para ela não perder. Mas não consigo me lembrar de um momento em que ela tenha feito algo por mim em troca. Agora, quando ela fala comigo, percebi que ela nem sequer me ouve. Quando termino de falar, ela simplesmente continua com o que estava dizendo antes, como se eu nunca tivesse falado. Se estamos falando sobre mim ou algo que estou fazendo, ela nunca tem nada a dizer. Ela apenas balança a cabeça e volta a conversa para si mesma. Estou começando a pensar que ela não se importa nem um pouco comigo, ela apenas gosta de ter alguém por perto para falar, e não importa quem seja essa pessoa. Investi tantos anos nessa amizade, isso realmente me machucou profundamente. Sinto-me usada. Também me sinto incrivelmente solitária no trabalho, porque ela era minha única amiga. Parei de almoçar com ela e, sempre que ela tenta conversar, eu educadamente encerro a conversa rapidamente e volto ao trabalho. Ela nem parece ter percebido. Ainda desejo o melhor para ela, ainda fico feliz por ela que a vida deu uma reviravolta e ela está tão feliz, mas estou um pouco perdida. Não sei se estou sendo muito dura porque estou magoada, ou se tenho o direito de me sentir magoada, já que sei que os casamentos têm um número limitado de convidados e é preciso deixar de fora pessoas que você convidaria em um mundo ideal. Mas também não tenho certeza se há alguma maneira de consertar isso. Alguém mais teve uma experiência semelhante? Estou sendo irracional ou exagerada? Devo apenas esperar a poeira baixar e ver como me sinto então? Edição 1. Apenas para esclarecer coisas que foram perguntadas muitas vezes ou solicitadas para serem incluídas em uma edição 1. Ela entregou os convites pessoalmente para outras pessoas no trabalho, então sei que não se perdeu no correio. 2. Não perguntei a ela sobre isso porque sou totalmente passiva e tenho medo de conversas difíceis. E 3. Eu a convidei para o meu casamento, mas isso foi anos atrás, então é possível que ela ache que as coisas tenham mudado desde então. Edição 2. Li cada comentário, muito obrigada a todos por dedicarem tempo para me dar conselhos.
Vocês me fizeram pensar muito. A opinião parece estar dividida quanto a confrontar a questão do convite para o casamento ou apenas deixar para lá. Com certeza vou verificar se não foi um engano, mas em relação a obter uma explicação do porquê de ela não me convidar, ainda estou indecisa. Vou refletir sobre isso e a melhor maneira de proceder, mas seus pensamentos foram realmente úteis. Em termos de nossa amizade em geral, não vou ser precipitada em descartá-la. Vou tentar deixar meus sentimentos de lado e ver se estou certa sobre ela ser unilateral. Se for o caso, vou ter aprendido uma boa lição de vida, e se eu a considerar digna de ser salva, terei que lidar com isso da melhor maneira possível. Parece que a questão maior aqui é minha abordagem não confrontacional em meus relacionamentos. Alguns de seus comentários foram difíceis de ler, mas apenas porque sei que vocês estão certos e que isso é algo que preciso mudar. Já me afastei de amizades antes porque me magoaram e senti que não podia dizer nada, e isso não é realmente justo. É um problema geral que tenho com conversas desconfortáveis. Sempre que tenho que tê-las, entro em pânico, minha boca fica seca, tremo e não consigo encontrar as palavras certas para dizer. Se o problema for grave o suficiente para que eu não consiga fazer uma simples pergunta a um bom amigo, não posso mais ignorá-lo e preciso trabalhar nisso. Obrigada por apontarem isso como um problema real, vou encontrar uma maneira de melhorar nisso. Atualização. Então, levei alguns dias para decidir a melhor maneira de abordar isso, mas ontem almocei com ela novamente e tive a conversa. Comecei dizendo, então, você já enviou todos os convites, não é? Ela ficou imediatamente em pânico com a minha pergunta e percebi imediatamente que ela não queria que eu seguisse por esse caminho. Quando ela disse que havia enviado todos, perguntei se isso significava que ela poderia me mostrar o local. Ela me mostrou o site dele, incluindo a galeria de fotos, e me explicou tudo sobre onde tudo ia acontecer, todas as flores e decorações que ela ia adicionar, etc. É um hotel campestre bastante agradável com alguns jardins bonitos, mas não entendo por que tanto segredo. Investiguei um pouco mais, perguntando para quem ela convidou do trabalho. A lista não incluía eu. Disse que estava ansiosa para ver as fotos para poder ver como tudo ficou. Ela não me corrigiu dizendo que eu veria no dia, e então tive certeza de que a minha falta de convite não foi um acidente. Ela ficou tão aliviada quando mudei de assunto e perguntei se ela estava animada com a lua de mel e em descansar do estresse do casamento. Então, definitivamente não estou convidada. Pensei cuidadosamente sobre isso e decidi não perguntar por quê, por 3 motivos. O motivo já é bastante óbvio. Ela claramente não acha que somos mais do que colegas e interpretei mal a situação. Foram sugeridas algumas outras teorias, como um noivo ciumento ou ela me associando a um sofrimento passado, mas considerando tudo que sei sobre ela e nossa história, tenho certeza de que não é isso. Não tenho certeza porque ela não moderou a conversa sobre o casamento com alguém que ela não tinha intenção de convidar, ou mesmo apenas mencionou isso comigo e explicou por que não me convidou, mas tudo bem. Ter um relacionamento desconfortável no trabalho é a última coisa que eu quero. Estou preocupada que, se eu insistir nisso e transformar em uma questão, vou parecer patética e carente, ou até mesmo ser pouco profissional. Também corro o risco de ela falar mal de mim para colegas e amigos em comum, e será muito mais fácil e menos complicado lidar com meus próprios sentimentos em silêncio. Essa é uma experiência única na vida dela, e não quero ser a fonte de drama que estraga o clima dela de forma alguma. Prefiro apenas deixá-la aproveitar o casamento, criar boas lembranças e não abalá-la. E sabe, estou bem em não ir. Nunca se tratou realmente de ser convidada para um casamento, era mais sobre ter que encarar o fato de que fui ingênua e subestimada, e me senti boba por ter investido demais nesse relacionamento. Isso não é tudo culpa dela, porque ela nunca foi obrigada a ser minha amiga. Ao refletir sobre o meu post anterior, percebi que realmente me ajudou a lidar com meus sentimentos. Quando voltei ao trabalho na segunda-feira, me senti muito mais calma e emocionalmente distante disso. Analisei nosso relacionamento como um todo e, sinceramente, ela sempre foi egocêntrica, com um senso de superioridade e narcisista. Ser noiva apenas tornou isso mais evidente, mas sempre esteve presente. Além disso, ela nunca retribuiu, além de me ajudar a conseguir meu emprego, pelo qual sou grata, é claro, no sentido de nunca estar disposta a me ajudar a resolver meus problemas. Embora eu ajude felizmente com o trabalho dela, ela diz não quando peço ajuda em troca. Ela tem alguns inimigos no escritório e, mesmo que eu tenha visto suas características negativas que a tornam desagradável para algumas pessoas, eu as ignorei e a defendi de qualquer maneira. Agora, ao me distanciar um pouco, fica bastante claro que ela não é uma pessoa muito legal,
e estou realmente tranquila em seguir em frente. Ela não percebeu realmente a distância entre nós até agora, ou percebeu e não se importa ou está aliviada por eu estar lhe dando espaço, então pretendo continuar fazendo isso. Se eventualmente ela perguntar o motivo, ou se eu sentir que ela está tentando reacender nossa amizade, será hora de esclarecer como tenho me sentido. Se ela não fizer isso e apenas continuarmos nos afastando, provavelmente é para o melhor. É triste perder uma amiga, e provavelmente vai levar um tempo para superar isso e me sentir confortável com a mudança em nosso relacionamento, mas tenho outras amizades genuínas e muitos colegas que são pessoas adoráveis e com quem posso me aproximar agora. A coisa mais importante que realmente tirei do meu post original, e estou tão feliz por tê-lo feito, é que meu medo de confrontação realmente precisa ser enfrentado. Se eu puder aprender a expressar melhor o que penso à medida que as coisas acontecem, isso evitará que as coisas se acumulem até que eu precise ter uma conversa séria, transformando um problema pequeno em um grande obstáculo. Também preciso descobrir como ter conversas difíceis sem ter um ataque de ansiedade, que não apenas enfraquece minha mensagem, mas também é extremamente angustiante e me impede de lidar com as coisas e ser honesta com as pessoas. Me recomendaram alguns livros sobre assertividade, então comprei-os para começar. Também estou considerando procurar um coach, ou talvez fazer algumas sessões de terapia pelo menos, para tentar me aprimorar. Não quero magoar outras pessoas ao fazer isso, então isso se tornou minha principal prioridade. Muito obrigada a todos que me apontaram isso. Eu estava ciente, mas não achava que fosse um problema e imaginei que seria assim para o resto da minha vida. Agora sei melhor. Agradeço por serem tão honestos comigo. Também agradeço àqueles que me ajudaram a entender a questão da amizade unilateral. Sou uma boa ouvinte e sempre atraio pessoas que precisam desabafar, mas eu só percebia as conversas pontuais e não achava que estava sendo aproveitada como uma ouvinte de longo prazo. Nos últimos dias, tenho examinado minhas outras amizades para ver se alguém mais está me usando dessa mesma forma, ou se eu também tenho feito isso com os outros e não tive consciência disso. Há algumas mudanças que preciso fazer, incluindo uma amizade na qual preciso estabelecer limites, e outra em que não tenho retribuído tanto quanto deveria a outra pessoa. Aprendi uma lição realmente valiosa com isso sobre manter relacionamentos saudáveis, e sou muito grata por isso. Meu melhor amigo confessou sentimentos à minha namorada e ela quer cortá-lo da nossa vida. Eu disse nossa vida e não minha porque ela diz que não pode me controlar, mas ela nunca mais quer estar perto dele. Então, se ela e eu estivermos juntos, ela não quer vê-lo. Ela também diz que eu realmente deveria pensar sobre o quão bom de amigo ele é se ele está confessando sentimentos e dizendo eu te amo para a namorada e futura esposa de seu melhor amigo. Eu, 28, namoro minha namorada, 30, há 2 anos e honestamente, é o melhor relacionamento da minha vida. Discutimos noivado e casamento e também conhecemos as famílias um do outro. Meu melhor amigo, por outro lado, é alguém que conheço há quase 8 anos e até morei com ele por 4 anos. Na verdade, foi assim que o conheci, como colegas de quarto. Até 2 dias atrás, eu nunca teria suspeitado que ele visse minha namorada de outra forma que não fosse a namorada de seu melhor amigo e futura parceira de vida. Mas ontem à noite, minha namorada chegou em casa do trabalho e disse que precisávamos conversar e me contou o que havia acontecido. Os prédios de escritórios da minha namorada e do meu melhor amigo estão no mesmo parque tecnológico, então eles ocasionalmente se encontram, e foi por isso que meu melhor amigo se juntou a ela quando ela estava tomando chá, o que não a surpreendeu. Mas o que ele disse a surpreendeu, ele disse a ela que estava alimentando uma paixão por ela desde que eu os apresentei e que não poderia mais guardar isso para si mesmo, já que estávamos discutindo ficar noivos. Ele disse que devia a si mesmo dizer a ela, minha namorada mandou ele se ferrar e saiu. Ela também bloqueou ele imediatamente em todas as plataformas. Então ela me contou. Perguntei ao meu melhor amigo o que diabos aconteceu e ele admitiu, mas também disse que nunca pediu para ela me trair, ele apenas confessou seus sentimentos. Minha namorada, por outro lado, diz que não há motivo para confessar seus sentimentos e que ele definitivamente não tinha intenções nobres como ele alega. Ela diz que não quer ter nada a ver com ele porque ele nos traiu e desrespeitou nosso relacionamento. Estou um pouco dividido aqui, é claro que estou com raiva dele, mas também tenho muita história com o cara. Agradeceria algum conselho. Obrigado. Sua namorada fez exatamente o que alguém deveria fazer se estiver em um relacionamento comprometido. E sim, ela está certa em cortá-lo da vida dela e da vida de vocês juntos. E ela também está certa em sugerir seriamente que você considere cortá-lo da sua vida também.
Na verdade, vamos colocar de outra forma: se você não o cortar da sua vida, você pode realmente confiar nele? E além disso, é provável que sua namorada acabe te deixando por causa disso. Edição. Obrigado, pessoal. Eu aceito que estava agindo de forma errada em como respondia à situação. Ele era meu melhor amigo, mas nesse caso ele se comportou como um estranho que não tinha absolutamente nenhuma preocupação ou respeito pelo meu relacionamento. Será doloroso deixar a amizade ir, mas sei que é o que precisa acontecer. Quanto à minha namorada, vou me desculpar com ela por ter agido mal e talvez levá-la para um fim de semana de mimos. Ela é a melhor. Atualização. Está feito. Meu melhor amigo está fora da minha vida. Tive uma conversa com ele em que ele disse que nunca teria pedido a ela para me trair, mas apenas queria tirar isso do sistema dele. Aparentemente, ele estava nutrindo uma paixão por ela desde que começamos a namorar, e é por isso que ele nem tentou namorar outra pessoa. Eu disse a ele que ele não podia controlar seus sentimentos, mas deveria ter controlado suas ações e mantido isso para si mesmo. Em seguida, o bloqueei. Minha namorada, por outro lado, está realmente perturbada com essa confissão dele. De qualquer forma, essa é minha atualização. Além disso, tenho uma nova melhor amiga, minha namorada, risos. Eu seria babaca se contasse ao meu ex-marido minhas preocupações sobre sua namorada? Meu ex-marido e eu estamos na casa dos 40 anos e final dos 30 anos e estamos divorciados há quase 3 anos. Embora ele não quisesse se divorciar, nos separamos e estamos coparentando nossos 2 pré-adolescentes de forma amigável. Ele mora a apenas 5 quarteirões da nossa antiga casa e, embora tenhamos guarda compartilhada 50-50, nossos filhos vão livremente entre os nossos lugares e escolhem como querem passar os feriados. Temos nos esforçado para criar uma sensação de estabilidade apesar da mudança em nossa situação familiar e fazemos terapia periódica para garantir que todos estejamos confortáveis com os acordos. Sua parceira recente, Maria, 29, foi a única a durar mais de 6 meses e, antes desse incidente, eu diria que ela o faz feliz e é uma mulher bastante razoável. Ela tem um filho muito doce e precoce, 9, que todos nós adoramos e, no geral, eu pensei que as coisas estavam indo bem. Convidei Maria para trazer seu filho para minha casa, se ela quisesse que ele participasse de aulas particulares de idiomas com meus filhos, ela aceitou e isso tem acontecido há algumas semanas, meus filhos o adoram. Na semana passada, ela me disse algo surpreendente, ela me perguntou quando eu iria tirar minhas coisas para que meu ex e ela pudessem morar juntos. Fiquei chocada e confusa e pedi que ela esclarecesse, você está falando da minha casa atual, desta casa? E ela disse casualmente, você não precisa de todo esse espaço para 3 pessoas. Não teríamos espaço no atual condomínio do meu ex. Seu filho ficou tão horrível e envergonhado nesse momento que eu disse, essa conversa precisaria incluir o meu ex. Eu e meus filhos moramos em uma casa de tijolos que eu e meu ex compramos juntos, 50-50, mas que eu venho reformando desde antes do divórcio. Meu ex mora em um bom apartamento que é espaçoso, mas ainda é um pouco como uma caverna masculina. Mais tarde, à noite, recebi uma mensagem de texto do filho dela implorando para eu perdoar a mãe dele, dizendo que ele está arrependido pelo comportamento dela e pedindo para eu não contar ao meu ex. Me sinto péssima, mas acho que devo contar ao meu ex sobre essa conversa e deixar que ele lide com isso. Seria errado da minha parte se eu contar minhas preocupações sobre a namorada do meu ex-marido? Edição: eu sou a única proprietária da casa. Meu ex-marido insistiu durante todo o divórcio para que eu a mantivesse. No entanto, somos coproprietários do apartamento dele, haha. Antes do divórcio, possuíamos ambas as propriedades integralmente. Nosso divórcio foi muito amigável, ele insistiu que eu ficasse com a casa de tijolos. Após o divórcio, tive a ajuda do meu advogado para transferir a escritura da casa de tijolos e meu ex-marido assinou os documentos. Mas ele nunca fez isso com o apartamento. Perguntei a ele algumas vezes, e as respostas sempre foram evasivas. Sou sua ex-esposa, não vou continuar importunando-o com algo que ele está arrastando os pés. A conversa constrangedora aconteceu pessoalmente. Eu a encerrei porque o filho dela estava presente e pude perceber que ele entendeu a situação e ficou desconfortável. Ele me mandou uma mensagem depois, do próprio telefone. Ele é um garoto especial da melhor maneira, muito maduro e avançado para a idade dele. A questão é que eu não acho que isso tenha sido discutido entre eles. Acho que ela pode ter assumido? Quando nos separamos, ele insistiu para que eu ficasse com a casa e que eu não precisava comprá-la.
A casa, que me pertence, está assegurada, mas eu fiquei nervosa e acabei dizendo que discutiríamos porque o filho dela estava presente. Atualização. Eu adiei trazer à tona o que Maria disse e basicamente me convenci de assumir as melhores intenções a curiosidade constrangedora. Meu raciocínio era que é minha casa e eles teriam que me tirar daqui em um caixão. Eu admito que também estava nervosa em estragar sua felicidade e não queria ser vista como uma ex-amarga. As crianças se divertiram muito no acampamento e, cerca de um mês depois, tivemos um jantar em família com ambos os conjuntos de avós. Meu ex-marido trouxe a Maria e começou tudo muito bem, todos deram as boas-vindas a Maria e ao filho dela. Maria estava me ajudando a terminar a sobremesa na cozinha e eu estava me gabando do nível de dinâmica de família misturada estilo Go-Up, quando ela fez um comentário casual sobre como ela iria sediar festas aqui. Meu ex-marido ouviu e perguntou, Op ofereceu para você sediar? O filho de Maria simplesmente começou a chorar e se desculpar. Foi realmente uma das experiências mais constrangedoras da minha vida. Resumindo, toda a família descobriu que meu ex-marido fez uma vasectomia depois do divórcio e não está buscando se casar novamente tão cedo. Depois, conversei com ele sobre a interação anterior, mostrando-lhe as mensagens de texto. Eles não estão mais juntos. Estou preocupada com o filho de Maria, embora reconheça que não é meu lugar interferir. Não tenho certeza do que posso fazer nesse sentido. Edição. Algumas pessoas perguntaram por que ri, no final do meu comentário sobre possuir metade do apartamento dele. Foi principalmente por ironia desconfortável. Meu ex-marido é extremamente determinado e brilhante em sua carreira, mas desorganizado na vida pessoal. Eu sou o babaca por expulsar meu irmão e sua esposa da minha casa? Minha esposa, 31 anos, e eu, 30 anos, tivemos um bebê há 4 meses. Minha esposa vem sofrendo de depressão pós-parto e teve vários colapsos aqui e ali, o que foi muito angustiante de ver. Decidi cuidar do bebê e dar a ela um dia para si mesma. Tirei uma pequena licença do trabalho, dei a ela meu cartão e disse para ela fazer o que precisasse fazer para se cuidar. Meu irmão, 35, e sua esposa, 34, vieram visitar no mesmo dia em que ela estava fora e me perguntaram onde ela estava. Eu disse a eles que ela estava ocupada fazendo suas coisas e eles perguntaram por que eu estava como babá do bebê. Eu disse a eles que não era babá quando se trata do meu próprio filho e que eu estava dando um tempo para minha esposa. Minha cunhada zombou de mim e disse que ela deveria estar em casa como uma boa mãe, e meu irmão riu e concordou, dizendo que cuidar de um bebê é fácil. Fiquei irritado com ele e disse, é claro que seria fácil para você, porque você mora com a mãe e pode simplesmente jogar o bebê nas costas dela. Ele e sua esposa ficaram irritados e começaram a gritar comigo, então os expulsei e disse para nunca mais voltarem, a menos que pedissem desculpas. Contei para minha esposa e ela ficou triste por eu ter brigado com meu irmão por causa dela, mas a tranquilizei dizendo que não me importava porque ela era importante. Recebi uma ligação da minha mãe dizendo que concordava comigo, mas disse que fui um pouco duro com o que disse a ele, e não consigo evitar sentir que fui um idiota por isso. Atualização. Olá a todos. Eu só queria agradecer pelo feedback e também atualizá-los um pouco sobre o que aconteceu. Primeiro, minha esposa está indo muito bem. Ela está tão feliz como no dia em que descobrimos que teríamos um filho. Eu dou a ela os fins de semana para si mesma, considerando que são meus dias de folga. Ainda ajudo com nosso filho quando saio do trabalho. Em segundo lugar, minha mãe ligou novamente para perguntar o que realmente aconteceu entre meu irmão e eu, porque aparentemente ele só contou a ela que eu o expulsei por dizer que eu estava babá do meu filho, então decidi contar a ela a história completa e, não preciso dizer, mamãe ficou furiosa. Nossa mãe foi uma mãe solteira que criou tanto meu irmão quanto eu, então ela ficou além de furiosa que ele diria algo assim sobre minha esposa. No próximo instante, ela estava dizendo a ele e sua esposa que eles tinham 30 dias para fazer as malas e sair. Meu irmão ligou e começou a me xingar por aparentemente torná-lo e sua esposa sem teto. Eu simplesmente desliguei porque não ia lidar mais com ele. Minha esposa e eu estamos planejando uma pequena viagem para visitar os pais dela em breve. Minha mãe vai junto, e ela está muito animada para que eles conheçam o neto. Obrigado a todos e cuidem-se. Observação, novamente, ofereci à minha esposa a opção de ter o próprio cartão ou uma conta conjunta. Ela não quer nenhum dos dois e eu estou bem com isso. Minha conta é praticamente dela. Não acredito na estupidez dela. Peço desculpas por este texto longo. Eu só quero desabafar, mas sou grato a qualquer pessoa que continue comigo até o final.
Parece que minha esposa está finalmente percebendo que decisões têm consequências. A história é que minha esposa começou um caso com o amante dela, um colega de trabalho de 23 anos, em fevereiro. Eu descobri quase imediatamente. Após uma breve tentativa de reconciliação, ela decidiu me deixar. Em meados de abril, ela se mudou para um novo apartamento, supostamente sozinha, mas eu tinha certeza de que o amante também estava morando lá. Enquanto tudo isso estava acontecendo, minha esposa usou todas as táticas usuais para defender seu comportamento terrível, como me culpar por ser um marido terrível e afirmar que todo o nosso casamento tem sido nada além de miséria. A situação ficou confusa pelo fato de termos uma filha, cuja custódia compartilhamos 50-50. Enfim, os sinais de que as coisas talvez não fossem tão perfeitas entre minha esposa e o amante começaram a se revelar muito cedo, mesmo antes dela se mudar. Em particular, lembro dela me mandando mensagens enquanto estava em uma viagem sexual de 3 noites com ele, dizendo que estava se sentindo triste e que estava pensando em voltar para casa mais cedo. Eu ignorei as mensagens, então ela ficou. Uma semana depois de ela se mudar, quando tivemos nosso primeiro dia de entrega da criança, minha esposa me deu um bilhete dizendo: "Sinto muito. Eu realmente estraguei tudo. Eu não sabia o que fazer com isso, então também ignorei." Nas semanas seguintes, nossas trocas de mensagens se tornaram frias e comerciais. Isso se deve principalmente ao fato de eu estar usando a técnica da pedra cinza. Acho que isso realmente a irritou. Mas então, na semana passada, ela me mandou uma mensagem no dia anterior ao dia da entrega da criança e me perguntou se eu queria fazer algo juntos. Eu respondi não, obrigado. No dia da entrega da criança, nos encontramos em território neutro no parque local, como fazíamos todas as semanas. Era minha vez de pegar nossa filha com ela. Mal precisei dizer oi antes de minha esposa desabar em lágrimas e dizer que está triste, solitária, enfrentando dificuldades. Ela então disse que sente minha falta, e que voltaria no tempo se pudesse. Eu pensei que ela chegaria a essa conclusão eventualmente, mas pensei que duraria mais do que malditas 6 semanas. Lembrei a ela que ela estava infeliz comigo, então, se ainda está infeliz sem mim, talvez o problema seja dela. Perguntei a ela o que ela estava fazendo para melhorar sua saúde mental. Ela disse que precisa desesperadamente receber um diagnóstico de TDAH e medicamentos antes de tomar decisões imprudentes ao buscar altos níveis de dopamina. Sim, é verdade, ela culpa o TDAH por ter tido o caso e destruído nossa família. O elefante óbvio na sala era se ela ainda estava vendo o amante. Então, eu simplesmente fiz a pergunta diretamente. Ela me disse que está passando menos tempo com ele, no entanto, ela meio que se tornou dependente dele para certas coisas, como sua moradia. O quê? Eu disse, fingindo surpresa, mesmo que eu suspeitasse disso o tempo todo. Ela confirmou minhas suspeitas. O apartamento em que ela está morando é compartilhado com ele. Fingi como se não pudesse acreditar na estupidez, mas na verdade nada mais me surpreende. Como ela pôde sair da nossa casa conjugal estável e ir para um apartamento com um delinquente de 23 anos com quem ela está saindo há apenas um mês? E não só isso, mas descobri que o amante só está lá pela metade da semana, quando minha esposa não tem nossa filha, o que significa que ele só paga um quarto do aluguel e das contas. Mas como o nome dele está no contrato de locação, minha esposa não tem direito a nenhum benefício estatal. Em outras palavras, ela não pode pagar o aluguel e está consumindo nossas economias familiares para cobrir seus custos básicos de vida. E a pior parte é, ela assinou um contrato de locação de 12 meses, o que significa que ela está presa nessa situação. Nesse ponto, ela disse que estava realmente arrependida, que cometeu um erro terrível, que gostaria de ter ouvido quando eu tentei impedi-la de sair, blá 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 maldito blá. Ela disse que faria qualquer coisa para voltar comigo. Primeiro, ela disse que vai tentar fazer ele sair do apartamento e vai pedir ao proprietário que retire o nome dele do contrato. O problema é, eu ainda tenho dificuldade em acreditar em uma palavra que ela diz. Perguntei a ela o que deu errado com o amante que a está fazendo se sentir assim. Ela disse que ele não fez nada de errado, é só que ela agora percebeu que ainda está apaixonada por mim e não quer iludi-lo. Bem, é claro que ela não vai admitir que deu tudo horrivelmente errado com ele e que eu sou apenas o plano B. Então perguntei por que ela de repente percebeu que ainda me ama. Ela disse algo sobre nosso casamento não ser completamente ruim. Eu a pressionei mais sobre esse ponto e ela disse que sente falta das coisas que costumávamos fazer juntos. Por exemplo, ela sente falta de poder ter conversas intelectuais. Haha, porque a inteligência não é exatamente a força do amante. Finalmente,
Perguntei a ela se o amante sabe que ela ainda tem sentimentos por mim. Ela disse que sim, mas que ele ainda quer ficar com ela de qualquer maneira. Nesse ponto, comecei a pensar que talvez eles mereçam um ao outro. Encerramos a conversa comigo dizendo que no momento não estou interessado em voltar com ela, e que a prioridade dela deve ser sair dessa situação absolutamente bagunçada e melhorar sua saúde mental. Isso basicamente é onde a história termina, por enquanto. Obrigado por ouvir se você ficou comigo. Felizmente para mim, estou me sentindo bem sem ela agora, então não estou considerando uma reconciliação. Eu admito que sinto um certo prazer em ver tudo desmoronar para ela, como eu sabia que aconteceria. Mas no geral, é tão triste que tenha chegado a isso, especialmente considerando que estávamos bastante felizes juntos no início do ano. Também me preocupo que o comportamento da minha esposa seja tão irracional que talvez tudo isso seja um grande colapso mental. Nesse caso, eu realmente não sei o que fazer ou até que ponto devo apoiá-la. Não é do interesse de ninguém, e certamente não do interesse de nossa filha, que ela tenha um colapso mental. E admito que fico desconfortável com a ideia dela se sentir obrigada a compartilhar um apartamento e uma cama com esse imbecil puramente por desespero, porque ela não tem para onde ir. Ah, que bagunça maldita! Conselhos sobre esses 2 últimos parágrafos são certamente apreciados. Por favor, não acredite em uma palavra do que ela está dizendo. Ela foi com o amante e então percebeu que a grama não é mais verde do outro lado, agora ela quer você de volta. Mas na verdade ela não quer você de volta, ela quer a estabilidade financeira que você proporcionava de volta. Ela não teria voltado se não fosse por seus problemas financeiros, no fundo você sabe disso. Isso acerta em cheio. Se ela está passando por problemas de saúde mental, procure e expresse suas preocupações sobre a conversa dela para a família e amigos dela. Deixe apoiar-se neles, não em você. Você precisa cuidar de si mesmo e de sua filha durante essa situação. Além disso, proteja suas próprias finanças. Você mencionou que ela está gastando as economias da família? Abra uma conta separada e retire metade. Entre em contato com um advogado. Ela está mencionando reconciliação porque quer o seu colchão de segurança e conforto. A longo prazo, isso não vai durar. Verdade. Será que ela realmente estaria pedindo para voltar se sua situação financeira estivesse estável? Porque tudo o que ouço é ela reclamando de sua dor sem se importar com a sua. Na minha opinião, se a situação dela com seu novo brinquedinho fosse mais confortável, você nunca teria ouvido essa história de lamentação e a remorso a dela. Ela está tentando manipulá-lo. Não deixe que ela faça você sentir pena dela. Ela queria compartilhar uma cama com ele, e então agora, ela pode. Obrigado. Também é complicado em relação à família e amigos dela. Eu contei a eles toda a história sobre o caso dela logo antes de ela se mudar. No entanto, ela está negando e mentindo para a família dela. Eles podem ver através disso, o que os faz não querer ajudá-la. Por exemplo, ela não deixou que a família a visitasse em seu novo apartamento, o que obviamente era porque eles viriam que ela está vivendo com ele. Houve outra ocasião em que ela inventou uma desculpa para não ver a família, mas eles encontraram fotos nas redes sociais do amante que provavam que ela estava com ele. E em vez de admitir e se desculpar pela decepção, ela tentou negar que era ela na foto. Então minha esposa está se tornando cada vez mais isolada, sem ninguém além dele para conversar, mas ela realmente não está se ajudando. Espero que você já esteja divorciado ou que esteja em processo. Ela está uma bagunça agora. Você deve criar espaço para você e sua filha. O divórcio está em andamento e agora estou possivelmente me arrependendo de não ter progredido mais rapidamente. OP, é melhor você tirar metade do que está nas economias e colocar em sua própria conta para que ela não gaste tudo apoiando sua nova vida com o amante. Apenas para esclarecer o ponto financeiro. Nós nunca tivemos uma conta conjunta, mas como ela é terrível com dinheiro, ela tinha poucas economias próprias, apenas uma conta de poupança com alguns milhares. Antecipando que ela receberia dinheiro de mim eventualmente, dei a ela uma parte do dinheiro do divórcio adiantado para pagar pelos custos da mudança, obviamente documentando todas as transações. Bem, acontece que o dinheiro que dei a ela já se foi, e agora ela está gastando suas economias. Ela também mencionou que está trabalhando muitas horas extras para cobrir o aluguel. Pelo menos ela não pode mais desperdiçar meu dinheiro. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 14.000 inscritos. Uma boa noite pessoal.